Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Eu, Lúcio Júnior, hoje vou receber aqui nos estúdios do Open Mind em São Bernardo do Campo, Rodrigo Silva. Ele é diretor executivo de tecnologia. O Rodrigo tem 25 anos de experiência em grandes empresas, tendo passagens aí por CIMED, dentre outras organizações, e ele vai contar aqui um pouco sobre esses desafios da transformação digital e como ele, atuando em um negócio tradicional, está reinventando as oportunidades e reinventando esses processos. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui do Open Mind Talks. Eu tenho orgulho de apresentar esse programa, nosso podcast, um canal de comunicação do Open Mind Brasil, uma ferramenta também de benchmarking. Nós transmitimos aqui diretamente para o LinkedIn, para o YouTube e o Spotify. Então, se você está nos acompanhando aí de alguma dessas plataformas, nos siga, né? E se você está aí no LinkedIn ou no YouTube, compartilhe com outras pessoas, porque nós queremos impactar o maior número possível de pessoas, contribuindo com o desenvolvimento dessas pessoas. Essa é a missão do Open Mind. O nosso papel é desenvolvimento de pessoas através do compartilhamento de conhecimento e o relacionamento entre áreas diversas, né? Nós conectamos desde o executivo de finanças ao executivo que atua na mineração, o executivo de supply chain, o executivo de logística, e que eles possam trocar experiências e se desenvolver. Então, aqui é um canal de comunicação do Open Mind e eu fico muito feliz pela relevância que a gente está conquistando nesse canal. Usa o chat aí para colocar o seu nome, a empresa que você está atuando, o seu cargo, e se você já é membro do Open Mind Brasil, né? O Open Mind Brasil, que hoje é uma rede que conta com 1.200 membros espalhados em 20 países. Uma organização que vem ganhando relevância no desenvolvimento individual de pessoas, né? E, inclusive, atraindo a atenção de grandes empresas que estão apostando no PDI dos seus diretores dentro da rede Open Mind, como é o caso da Vale, né? A empresa, essa grande mineradora, que trouxe os seus executivos, né, os seus diretores da região norte do país, né, da área de ferrosos da região norte, lá de Carajás, para interagir no Open Mind, fazer benchmarking e o desafio também de reinventar a empresa, reinventar os seus negócios. Então, esse ano nós começamos aí esse projeto com vários executivos através da Diretoria de Recursos Humanos da região norte, e eu queria que vocês vissem aqui um vídeo que conta um pouco do porquê que a Vale escolheu o Open Mind como a ferramenta de PDI dos seus diretores. Você já imaginou o impacto de tirar um executivo da rotina da sua indústria e colocá-lo frente a frente com lideranças de outros setores tão distintos quanto complementares? Esse é o propósito de um programa de desenvolvimento ousado, criado para a média e alta liderança de indústrias tradicionais. Ele conecta mentes inquietas e promove aquilo que é escasso nas escolas de negócios, a diversidade de pensamento. O Open Mind é a maior plataforma de desenvolvimento individual de líderes do Brasil. Unimos o presencial e o digital em jornadas híbridas, provocativas e altamente conectadas com os desafios reais das grandes organizações. Aqui, líderes aprendem não apenas com professores, mas com outros líderes, de segmentos diferentes, com visões complementares, o que amplia repertórios, destrava potencial e gera engajamento real. Executivos em formação participaram de visitas técnicas com gigantes de mercado, interagiram com lideranças sêniores de outros setores e descobriram novas formas de liderar, inovar e incluir.
A gente está aqui finalizando a visita junto com o Open Mind nos estúdios da Globo São Paulo. Tem sido um movimento super bacana dessa aproximação da Vale com o Open Mind, no sentido de desenvolvimento da liderança, de trocas e aprendizados com diversos executivos e C-levels de outras organizações. Estamos super felizes dessa nova parceria que a gente começa agora com o Open Mind. Engajar com experiências que fazem sentido. É uma jornada para formar lideranças de alto nível, capazes de dialogar com conselhos, influenciar culturas e se conectar com o que realmente move o futuro das organizações. Eu estou muito feliz porque hoje eu recebo o meu certificado de conselheiro consultivo e isso tem tudo a ver com a minha jornada de executivo numa grande empresa. Porque afinal de contas aqui a gente pode desenvolver skills que nos ajudam a executarmos melhor nossa função no dia a dia. Independente da tecnologia, do investimento de uma organização, se ela não investir no desenvolvimento de time, ela vai estar fadada ao fracasso. Homens e mulheres, lideranças negras, novos perfis em ascensão, talentos que agora são forjados com excelência em uma rede que prepara com consistência e visão os líderes do amanhã. Porque no Open Mind não se trata apenas de desenvolver líderes, é sobre ativar mentes, promover encontros que ampliam visão e geram engajamento verdadeiro. Porque o futuro exige mais do que técnica, exige propósito. E tudo começa com uma pergunta: com quem você está desenvolvendo sua liderança? Bom, pessoal, deu para vocês verem aí o nível desses executivos, a empresa, né, a Vale dispensa apresentações e assim como a Vale, hoje a gente também atua com empresas como a TPV, que é a fabricante de televisões Philips, a BIC, as canetas BIC, a TOTUS, a Localiza, dentre outras organizações que estão considerando o Open Mind na linha de desenvolvimento dos seus executivos. Então, se você é um diretor de RH, um CEO de uma empresa que tem o desafio de reinventar a sua organização, de abrir a mente, de inovar e quer que eles estejam inseridos em um ambiente de troca, o Open Mind tem um programa de desenvolvimento muito bem estruturados, com ferramentas, processos e pessoas próprios para ajudar nisso. Nos consulte, pode me acessar, pode acessar o meu time, porque como diz o nosso próprio nome, né? Mente aberta. Bom, eu quero dar início aqui ao nosso podcast, quero agradecer aqui a presença do Rodrigo Silva, que veio aqui hoje para a gente poder contar um pouco dessa trajetória de sucesso desse executivo. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Lúcio, desde 2021, fazendo parte desse grande ecossistema de networking, que é o Open Mind, e hoje aqui nessa casa maravilhosa que me recebe. Muito obrigado. Muito legal. Rodrigo, você é um executivo que você já rodou em algumas grandes empresas, você também rodou em alguns estados brasileiros, né? Você estudou fora, você tem um background robusto, mas eu queria que você contasse para o nosso público, né, um pouco da sua história e da sua trajetória pessoal e profissional. Obrigado, viu, Lúcio? Bom, pessoal, Lúcio, eu costumo dizer que eu vim do nada, né? Eu vim do lixo, na verdade, eu vim de um celeiro de boas pessoas, né? Mas eu vim aqui dentro da cidade de São Paulo, eu vim da grande São Paulo, de um local chamado Diadema, né? Um extremo, a gente chama de grande ABC. E de lá eu precisei fazer uma escolha desde muito pequeno, Lúcio, que era ou estudar ou seguir um caminho mais rápido, vamos dizer assim, para que eu pudesse obter aquilo que eu tanto queria. E eu brinco com o pessoal e eu falo que eu sou muito preguiçoso, né? Eu falo, gente, roubar dá muito trabalho, né? Mentir dá muito trabalho em si. Então eu optei por estudar e dali eu fiz um grande projeto da minha vida. Então aos 12 anos eu comecei a trabalhar, eu tive a oportunidade de ser um monitor de datilografia. Tive a oportunidade de conhecer uma escola, eu era panfleteiro nessa escola, eles me convidaram para fazer o curso. Com 12 anos de idade, né? Hoje eu vejo meu filho com 6 anos e fico pensando se ele teria já maturidade, né? Para aos 12 anos começar a sua jornada de trabalho. Eu fui convidado ali para fazer o curso, terminando o curso eu virei um monitor de datilografia e dali eu criei um grande projeto que foi um projeto de vida, né? O que foi esse projeto de vida, Lúcio? Dali eu tive a oportunidade de me formar numa instituição pública, né, no interior de São Paulo, na Universidade Estadual de Campinas, fiz minha graduação, tive a oportunidade ali depois de fazer 12 programas de pós-graduação, esse ano estou fazendo mais 2 pós-graduações, fiz meu mestrado,
um doutorado e tô aí com 4 convites aí para agora começar um pós-doutorado aí. E ajudo, né, tento de uma forma ou de outra, Lúcio, devolver um pouco disso, né, dentro dessa minha trajetória que eu consegui trilhar através das minhas publicações. Então participei aí de 12 projetos de livro. Esse ano, inclusive, a gente vai fazer um novo projeto pela Elite Academy também, que é uma editora onde nós vamos publicar um livro em Paris, em português e em francês, ali sobre inteligência artificial e sobre negócios. E tento acompanhar outras instituições. Então sou conselheiro em três grandes instituições aqui do mercado, além de ser diretor também num grupo de CIOs, que é a Sucesso São Paulo, que é um grupo bem focado ali em tecnologia. Inclusive, aqui nessa cadeira onde você está, nós já recebemos também o Santiago, que é CEO da Cibra Fertilizantes, né? Ele também contou a história dele. A Cibra, que é um parceiro do Open Mind, também trouxe os seus executivos para o programa de desenvolvimento individual. Quero mandar um abraço aí para todo mundo da Cibra. Mas, Rodrigo, me conta como é para você que está dentro de uma organização essa questão de se reinventar, né? Como funciona isso? Como que isso acontece na prática? Muito bom, Lúcio. Bom, primeiro de tudo, né? Nós somos desafiados todos os dias a pensar em como é que a gente vai levar o nosso produto para o nosso cliente da forma mais rápida possível, com a maior qualidade e com o menor custo. E dentro disso, eu sou responsável pela frente de tecnologia, pelo pilar de tecnologia da companhia. A gente tem se desafiado como grupo a entender ferramentas que a gente tenha de mercado, como a própria TOTUS, que é um dos nossos fornecedores, aquilo que a gente pode também desenvolver dentro de casa, quais são as soluções que eu posso dizer, seja uma plataforma, ou utilizar um low code para que a gente entregue algo que seja muito rápido, ou através do uso de inteligência artificial. Então, a gente tem se desafiado dia a dia, Lúcio, a como é que eu entrego de uma forma mais rápida para o meu cliente dentro do menor custo possível. E dentro do nosso time de tecnologia, como é que eu entrego mais valor para o meu cliente interno? Porque hoje a gente tem uma divisão, né? Nossa equipe comercial está muito preocupada com o nosso cliente externo, e eu, como uma área fornecedora de serviço dentro da companhia, eu tenho os meus clientes internos. Então, como é que eu levo mais qualidade para que o nosso RTV, que é o nosso vendedor técnico, ou para que o nosso time de faturamento, ou para que o nosso time de produção, para que ele consiga cada vez mais realizar suas atividades de uma forma mais dinâmica. Então, a todo momento, a gente está conectado ao mercado. Eu gosto, Lúcio, de dizer para o nosso time que a gente tem que utilizar no mínimo 10% do nosso tempo falando com o mercado, seja com grupos de networking, seja com novos fornecedores. Então, ainda ontem a gente estava fazendo uma POC com um fornecedor, entendendo aquilo que ele está entregando, aquilo que ele já está fazendo no mercado, testando soluções. Então, eu tenho levado essa cultura da experimentação também, acima de tudo, para os nossos times. E é um time muito aberto, né? A gente tem trabalhado junto nesse último ano, e um time que tem recebido muito bem também essa questão da missão do pensar diferente, né? Tava ainda conversando com um colega há um tempo atrás, a gente fala muito sobre inteligência artificial, sobre tecnologia como um todo no mercado, mas a grande questão sempre, Lúcio, é como é que eu aplico aqui dentro de casa, né? Acho que esse é o desafio de quem está nos assistindo, né? É legal, é bacana, é gostosa, mas como é que gera valor? Como é que eu reduzo um headcount? Como é que efetivamente eu consigo ajudar dentro do P&L da empresa? Como é que a gente vai trazer isso para que dê mais lucro, né? Seja para o dono ou para os acionistas? Eu acho que, como equipe de tecnologia, essa é a nossa missão. E a minha principal missão dentro da companhia é tirar a área de tecnologia para que ela não tenha aquela visão só de back-office, sabe, Lúcio? Aquela entrega de o meu computador travou, vem aqui e me ajuda. Não, a gente quer gerar valor. Eu vou fazer isso que você está precisando, mas acima de tudo, eu quero saber como é que eu faço para ter relacionamentos a longo prazo. É a visão do ROI, né, do negócio. Exato. Eu vejo que não só a área de tecnologia, mas recursos humanos, né, outras áreas, né, que são de suporte. No passado, tinha-se muito a dificuldade dos líderes terem a visão de ROI do negócio. Então, até a conversa com o CEO era uma conversa difícil, né? Porque ele olhava para você como despesa, né? Porque você não sabia, não entendia do negócio e muitas vezes não entendia o seu posicionamento dentro de um DRE. E até surpreendentemente,
né? Até pouco tempo atrás, muitos executivos dessas áreas mal sabiam interpretar um DRE, porque não era o DNA do negócio. Hoje, pessoas cada vez mais bem preparadas como você ocupam essas posições, né? E são forçadas ou começam naturalmente a entender que precisam ser inseridas dentro do negócio e uma aplicabilidade precisa ter até o ROI daquilo ali, né? Então você é um cara que, pelo que você está falando e eu estou entendendo, você entra no negócio e quer saber qual o impacto do seu da sua atividade no negócio da organização, né? Exato. Sempre quando eu chego numa empresa, eu quero saber como é que a gente vende, como é que a gente compra, como é que a gente paga, como é que a gente contrata, qual que é o nosso core. Inclusive, dentro da minha equipe, Lúcio, como é que a gente se dividiu? A gente criou, inclusive, um pilar que a gente chama de Business Partners. A gente copiou isso do RH, inclusive. O RH, ele tinha um BP que era focado ali em atender determinadas áreas, um grupo de áreas, o grupo de áreas nicho é muito comum na área de recursos humanos, eu coloquei o BP dentro da área de tecnologia. Então eu tenho um grupo de pessoas que são responsáveis em entender o negócio do nosso cliente. Eu tenho um BP que ele só fala de tecnologia para finanças, né? Então agora a gente está falando sobre reforma tributária, ele está super atualizado, ele está estimulando as áreas de negócio. Quando é que a gente vai lá na TOTS, quando é que a gente vai começar a discutir, quando é que a gente vai trazer os nossos fornecedores e parceiros para customizar as nossas soluções. Eu tenho um BP, Lúcio, que só fala sobre recursos humanos. Então ele sabe o dia que a gente tem que fechar a folha, os principais erros que a gente tem no fechamento de folha. Então pensa que assim, é uma pessoa de tecnologia, mas que ela está imersa dentro do negócio. Eu tenho um BP de produção, que inclusive hoje ele está no Chile, fazendo uma prova de conceito sobre inteligência artificial para dentro da indústria. Então ele está entendendo, ele vai trazer novidades para dentro de casa, junto com o nosso diretor industrial, está fazendo uma visita lá. E então eu gosto de desenhar o nosso time para que ele tenha uma sinergia com o negócio. E depois a gente tem áreas mais tradicionais, como infraestrutura, sistemas, a área de projetos, cibersegurança, que é tão relevante quanto. Mas o negócio, Lúcio, que eu quero dizer a vocês é que é o seguinte, precisa ser core, né? O core da área de tecnologia precisa ser o business. A semana passada eu fui num evento e eu ali tomando notas, eu escutei muito que o quanto que a inovação ela é legal, o quanto que ela é divertida, o quanto que ela é interessante. Mas eu tenho certeza que dentro do nosso grupo isso não para de pé no final, né? Eu não chego para um grupo de acionistas e vou levar, por exemplo, a inteligência artificial que está num hype só porque ela é legal, porque ela é interessante. No final eles querem saber o quê? Cara, como é que a gente vai ganhar mais? Como é que a gente vai produzir mais? Ou, no mínimo, como é que eu levo mais eficiência operacional para o nosso colaborador? Ou como isso vai reduzir meus custos. Exato. Então, você falar de tecnologia apenas para facilitar a vida, né? O conselho ou o investidor, ele quer saber quanto que aquilo ali vai abater ou vai entrar no PNL dele, né? Mas, Rodrigo, eu imagino que quando você chegou, você encontrou uma empresa talvez não digitalizada, né? E teve um desafio de digitalizar. E isso passa também por cultura organizacional. Não basta você só trazer ferramentas se as pessoas ali não têm uma cultura digital. Como foi essa questão da cultura organizacional para alguém que chegou para fazer uma transformação digital? Muito bom, Lúcio. E até complemento, né? Geralmente as empresas elas esperam que a transformação seja rápida, né? Você trouxe um executivo novo, você quer dar uma carinha nova para a área. A primeira grande sociedade que eu fiz foi com a nossa área de gente, que é responsável por gente e cultura dentro da organização, e a gente criou um programa chamado Cultura de Dados, inclusive interessantíssimo. A gente passou a transformar a nossa empresa, deixou de ser uma empresa com uma visão de opiniões, a gente passou a ser uma empresa com visões de dados, de indicadores. Então nós fizemos um programa de formação, eu chamei alguns parceiros, a gente criou um plano de desenvolvimento, mas um plano de desenvolvimento coletivo dentro da nossa organização, onde eu coloquei que a cada quinzena nós teríamos alguns especialistas de mercado, onde íamos discutir sobre como é que um executivo, como é que um gestor ele consegue entender indicadores. 2, como é que o nosso executivo, por si só, ele consegue criar seus indicadores, né? Um ponto que é super relevante, Lúcio, eu escutava bastante o seguinte, eu queria fazer uma formação, por exemplo, de Power BI, né? Na minha cabeça, eu falei, putz, vamos lá, acho que vai dar certo.
E uma coisa que eu aprendi também entre os erros e acertos é que não adianta você ensinar algumas ferramentas, dependendo o nível do executivo, não vai ser ele que vai desenvolver, né? Ele vai passar isso para o time dele, ele tem pessoas que realizam isso também. Então, dentro do nosso trabalho de cultura de dados, a gente começou do alto executivo e a gente foi escolhendo grupos, né, a gente chama de data owners, né, de pessoas que iriam participar dentro desse grande projeto. Esse nosso pilar de cultura de dados, a gente vai permear ele para 2025 agora com uma nova roupagem. A gente comprou plataforma agora, ao invés de ter os cursos ao vivo, as pessoas vão ter acesso a uma plataforma de cursos gravados. Ali é um conteúdo mais imerso, mas foi uma primeira grande conquista que nós conseguimos. A segunda grande conquista, Lúcio, eu precisava inovar rápido, mas eu precisava entender uma dor. Então eu escolhi uma grande dor que eu tinha ali, para conseguir trazer um pouco da inovação, né? Exatamente por ser uma empresa mais séria, né? Uma empresa que a gente tem essa cobrança por resultados, eu escolhi uma dor, a gente tinha uma dor forte sobre tarefas repetitivas, né? O meu próprio time, a gente tinha 3 pessoas ali, na média, em que a gente basicamente respondia perguntas e respostas. Então, qual que é o link disso? Como é que eu acesso uma informação? O meu computador travou, o que eu faço? E aí eu trouxe um grande desafio para o time, um desafio bem legal, que foi a gente criar uma colaboradora digital, né? O que era a nossa colaboradora digital, Lúcio? A gente treinou ela em 70 modelos de tecnologia de perguntas e respostas dentro de uma grande base de conhecimento e a gente ensinou ela a responder o nosso colaborador. Mas, Lúcio, até aí, um chatbot faz isso, né? E ninguém gosta de falar com chatbot. Quando você entra em contato com o seu banco, ele te manda um menu e dentro desse menu você responde 1, 2, 3 ou 4 ali e não fica uma coisa gostosa. Eu queria trazer um pouco da AI generativa e como é que eu conseguiria fazer com que essa colaboradora digital, ela conseguisse, acima de tudo, Lúcio, eu coloquei alguns parâmetros. Primeiro, ela tinha que ter um nome, porque eu queria que ela fosse memorável. Segundo, ela tinha que ter uma identidade, para que as pessoas pudessem lembrar que do outro lado tem pessoas. Terceiro, ela tinha que ter um linguajar gostoso. Então nós trouxemos a Nina, nós apelidamos assim, é uma colaboradora digital, onde a gente utiliza o mesmo conceito de um chat GPT. Então você realiza perguntas, ela traz uma série de respostas baseada nesses modelos que nós treinamos. São 70 modelos. O foco inicial da Nina era tecnologia, Lúcio. Só que ela chamou tanto a atenção do nosso negócio que hoje ela fala sobre tecnologia, ela fala sobre gestão de viagens, que é uma grande dor dentro das organizações, e ela fala sobre jurídico. Então, se você quiser consultar um determinado processo dentro da organização, você coloca lá qual que é o processo que você deseja visualizar e a Nina traz esse processo para você em tela. E a Nina, ela tem um grande diferencial, que a partir do momento que ela não consegue te ajudar, ela abre o tradicional chamado, né, para as nossas esteiras, seja para tecnologia ou para o nosso CSC, e ela já endereça isso para um colaborador. Então, veja que coisa legal. Primeiro, a gente trabalhou cultura, dados, informações, né? A gente até chamou do dado a informação. Segundo, a gente escolheu o quê? Uma grande dor. Para mim, o que veio na mesa aqui? Como é que eu paguei esse projeto, inclusive? Eu devolvi 3 headcounts. Né? A minha economia total é de 5 headcounts. 2 headcounts, o que eu fiz? Eu aproveitei e realoquei eles em uma outra atividade. Mas a partir dali a gente conseguiu chamar a atenção da companhia, dos altos executivos, né, dos grandes decisores ali, de quem coloca o dinheiro na mesa, né? Eles entenderam que através da inovação a gente consegue gerar resultados, né? E lembrando, a gente saiu da esfera de tecnologia, né? Viagens, pessoal, quem trabalha em grandes organizações sabe o quanto é difícil, né? Você fazer uma reserva, você conseguir fazer um reembolso de despesas. A partir do momento em que você tem um assistente que faça isso para você, é uma mão na roda, né? Então, se eu quiser saber as políticas agora, tomei um café da manhã ou acabei de almoçar, como é que eu faço o meu reembolso? Ao invés de eu abrir um PDF e ler uma política, a Nina te ajuda. Você pode perguntar quais são as regras, eu estou em determinado país, eu quero saber qual que é o valor do meu reembolso. Ela vai responder, inclusive ela vai te ajudar a fazer o seu reembolso. Então a gente começou a trabalhar a inovação de uma forma muito simples, muito disruptiva e, acima de tudo, gerando resultado. Eu vejo que nessa linha da construção da inovação, até na sua fala aqui,
é muito importante a gente escolher os parceiros certos, né? Empresas que também estejam nessa linha de desenvolver, mas também de provocar, de estimular, de desafiar os seus clientes, os seus parceiros. Você mencionou a TOTUS. A TOTUS, por sinal, é um parceiro do Open Mind, né? Nós temos uma parceria com a TOTUS já de alguns anos, né? Lá com o time do Marcos Cafasso, que hoje está cuidando de SMB, mas também já atuou durante muito tempo em Large Enterprise, né? E a TOTUS, nós temos o orgulho de chamá-los de parceiro. E a TOTUS foi mencionada aqui por você como um parceiro na parte da tecnologia. Qual a importância para você desses parceiros estratégicos na linha do desenvolvimento de uma cultura de inovação? Boa, Lúcio. Comentei com vocês que 10% a gente fala com o mercado. E uma coisa que eu estimulo o nosso time é a gente utilizar até 20% do nosso tempo com os nossos parceiros. Inclusive, eu não tenho fornecedores, eu só tenho parceiros, né? Eu tenho estimulado, inclusive, né, os novos parceiros que desejam se juntar a gente. Eu costumo dizer, Lúcio, que venda é relacionamento, né? Não adianta aquele contato, aquele cold call ou somente aquele contato frio no LinkedIn, que isso eu recebo, você deve receber, eu recebo por dia dezenas de tentativas de contato. Eu gosto muito mais do relacionamento. Então a TOTUS, assim como a gente selecionou alguns parceiros que a gente entende que são estratégicos dentro da nossa necessidade e dentro do nosso plano diretor de tecnologia da informação para nos ajudar, né? Eu não consigo crescer o time exponencialmente de acordo com as minhas necessidades. Então é super relevante que a gente tenha parceiros. O core do meu negócio não é tecnologia. A gente costuma dizer que tecnologia é o meio. Eu utilizo tecnologia para gerar valor para os nossos negócios. Já os meus parceiros, eles têm isso como core. E uma coisa que eu tenho estimulado, Luz, cada vez mais os nossos parceiros é me trazer soluções. Eu não quero problemas. Eu quero que eles também nos estimulem a falar um pouco do que está acontecendo na empresa do Lúcio, na empresa do João, na empresa do Zinho. Então a gente gosta muito de caso de uso. É uma coisa que nos enche os olhos, que é quando a gente sai do PowerPoint, do famoso PowerPoint, e a gente consegue começar a entender o que foi aquilo que você conseguiu fazer na empresa do vizinho. Inclusive, é importante não só a gente ter parceiros de grande porte, mas também a gente ter bons contatos. Por isso que eu conto bastante com o Open Mind, o quanto é relevante eu conseguir entrar em contato com um membro e saber como é que ele fez essa inovação, como é que ele resolveu esse problema, quem foi que ajudou. Então tá aqui também, por isso que eu gosto de dizer que venda é relacionamento, porque talvez uma entrega bem feita, na casa de um colega pode nos ajudar. Sabe, eu estou procurando hoje uma solução de inteligência artificial para contratos. Eu entrei em contato com vários parceiros, é muito novo, o pessoal até me comentou, a gente consegue desenvolver, do zero também consigo desenvolver, e a gente vai levar muito tempo. E aí eu consegui aqui, utilizando aqui minha lista telefônica, eu falei, putz, deixa eu dar uma ligada para esse colega aqui. Na hora que eu bati o telefone para ele, falou, cara, fala com esse fornecedor, com esse parceiro aqui, que ele pode te ajudar. E foi tiro e queda, Foi uma paixão à primeira vista. Na primeira apresentação, a gente entendeu. Falou, é isso. É isso, Eu falei, é isso que eu preciso. Então, o quanto é importante também a gente ter um contato assertivo, Gente que está passando pela mesma informação. Quanto que é importante você ter um grupo onde você consegue discutir, perguntar, pessoal, tem alguém passando por essa dor? É uma rede de apoio, A gente sabe que muitas vezes a cadeira executiva é uma cadeira solitária, nós temos os nossos desafios, nós temos as nossas metas, somos provocados, mas a gente tem poucas pessoas que a gente pode contar, E ampliar esse horizonte dentro de uma rede colaborativa como o Open Mind é fundamental, principalmente para o ambiente de inovação e o ambiente de transformação, Eu entendo que é uma oportunidade não só de você compartilhar o seu conhecimento, mas também de aprender com outras pessoas que vão estar nesse painel. Como é que aí fica a sua expectativa? É alta. Até porque eu sei que o nível dos executivos que fazem parte da nossa comunidade é altíssimo, Eu acompanho desde 2021 aqui a troca, Acompanho os eventos, os shake hands, então eu fico muito feliz, obrigado inclusive pelo convite, eu tenho certeza que vai ser uma grande aula. Lúcio, tem uma coisa que eu costumo dizer, que você está onde você se coloca, Então eu
me sinto lisonjeado de saber que a gente vai estar com gente de mercado, gente que está passando aí pelas mesmas dores, e tenham também vários casos aqui, casos de uso que a gente possa contribuir bastante e aproveitar, né, dentro da nossa companhia acima de tudo. Isso é importante, e eu fico muito feliz quando eu ouço feedbacks como que eu ouvi na semana passada. Nós fizemos um evento, um encontro de CEOs aqui em São Paulo, né? E uma das pessoas me procurou no momento do networking, falou: Lúcio, o último evento me trouxe um insight tão importante que eu levei isso para o conselho, né? A gente discutiu isso e começamos uma transformação na organização com base no que eu escutei aqui em um dos eventos do Open Mind. Então isso para mim é realmente a transcrição do nosso propósito, né, de conectar pessoas para que as pessoas possam se ajudar através do compartilhamento de ideias e de oportunidades, né? Então eu fico realmente feliz de que você vai estar conosco. Rodrigo, vamos falar um pouco aí sobre a questão da inteligência artificial. Recentemente foi anunciado a chegada de uma nova ferramenta de inteligência artificial, concorrendo aí com as ferramentas já existentes, como o ChatGPT e dentre outras, e isso provocou uma revolução no mercado, né? Principalmente no mercado de ações das empresas existentes. Então a gente percebeu, Rodrigo, o quão volátil é essa relação da digitalização e como as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Qual é a sua perspectiva para o futuro da inteligência artificial e como que isso vai impactar negócios como o da Nitro? Excelente, Lúcio. Inclusive, nesse dia foi memorável, porque eu estava no carro, eu estava ouvindo um pouco do rádio ali, escutando as notícias, e eu me desafiei, Lúcio, a pensar um pouco. Eu falei, será que de fato, né, a inteligência artificial ela vai mudar, né, o nosso dia a dia cotidiano? E quando eu cheguei na companhia, eu fui abrir meu e-mail e eu recebi um e-mail do nosso time do jurídico. A gente recebeu o primeiro contrato. Vê só, hein, pessoal. O primeiro contrato nosso com uma cláusula de um dos nossos fornecedores dizendo que parte da execução dos serviços seria realizado por inteligência artificial. Haveria uma validação da Nitro em cima dessas atividades, mas que desde já o nosso fornecedor, o nosso parceiro, ele deixa expresso o uso de ferramentas de inteligência artificiais. Lúcio, já está acontecendo. Já é cotidiano, já é o nosso dia a dia. É isso que eu quero trazer para vocês, que hoje na esfera legal, né, eu comentei com vocês sobre, eu estou procurando ferramentas de análise de contrato. Então hoje, inclusive, né, o nosso jurídico, eles estão discutindo comigo: Rodrigo, como é que a gente faz para ser mais eficiente, né, na nossa análise de contrato, né? E é uma área muito tradicional acima de tudo, né? E quando o jurídico me compartilhou essa pequena cláusula, né, era exatamente chamando a atenção de que já é uma realidade no nosso dia a dia, né? Por sinal, essa ferramenta eu quero que você me indica também. Legal. Porque eu tenho essa dor também de gestão de contratos. Gestão de contratos, exato. É magnífico. Você vai fazendo as perguntas, ela mesma, automaticamente, ela já tira alguns textos padrões de contrato, ela fala o nível do risco baseado naquilo que você esperava. Mas olha que coisa interessante, né? É uma realidade totalmente diferente de um ano atrás, né? E é isso, Lúcio, que me deixa tão apaixonado dentro dessa área. Quando a gente se apresenta e fala 24, 25 anos de experiência, isso é muito legal em alguns mercados, mas dentro da área de tecnologia ela se reinventa a cada dia, né? Então a cada dia são novas e novas ferramentas. E dentro de casa, né, eu comentei sobre a questão da Nina, e na Nitro, a gente começou a testar uma outra inteligência artificial, onde o nosso produtor, ele tira uma foto da plantinha e ele consegue interagir ali com o GPT que nós temos ali para fazer algumas questões sobre o uso de produtos, sobre o que está acontecendo ali dentro da sua plantação. Então olha que coisa legal, né? A gente está no campo, a gente está no jurídico, a gente está no dia a dia. Só mais um caso de uso aqui legal para comentar com vocês é na área de crédito. Pô, pessoal, dar crédito é um grande desafio,
né? Dependendo do segmento que você está, né? Como é que você precisa fazer uma série de análises ali, criar um motor de crédito ali. Existem vários fornecedores que conseguem realizar isso, mas em determinados segmentos. Como é que a gente está fazendo hoje, Lúcio? A gente foi em busca de um parceiro para nos ajudar. Dentro da nossa esteira de crédito, a gente tem colocado inteligência artificial. Como? Então ele analisa ali o tamanho da propriedade, a documentação, não só Serasa, SPC e linhas de crédito que a gente já está habituado no dia a dia, mas ele utiliza ali dentro de uma esteira, ali são 35 critérios que nós temos e através de inteligência artificial a gente consegue, na tela do analista ali, dizer o quanto que vai ser liberado ou não de crédito ali para aquele produtor ou para aquele cliente. E isso, Lúcio, uma coisa bem legal, porque eu tô muito focado no agro hoje, acabo me apaixonando muito pelos mercados que eu estou, mas isso serve para qualquer segmento. Pensa no varejo, né? O varejo ele passa por isso há muito tempo. Como é que ele dá crédito há tanto tempo, né? Baseado em 2, 3 critérios ali que a gente tem as grandes empresas ali que são fornecedoras ali e não tirando o mérito deles. Mas como é que eu consigo agora agregar mais ferramentas ali para que o varejo seja mais assertivo? Porque a gente tem uma dor. O crédito, quando você nega, o comercial também ele vem voado, né, em cima da gente, ele querendo entender o porquê que o crédito foi negado ou porque foi um valor tão abaixo daquilo que era esperado, né? Então, eu acredito que essas ferramentas aqui, te respondendo agora de uma forma mais pragmática, elas já fazem parte do nosso dia a dia aqui, né, nas organizações e inclusive é o meu assistente aqui, né, pro nosso encontro de hoje aqui, eu coloquei ali 10 questões ali que eu poderia abordar com o Lúcio aqui no nosso bate-papo, né? Tem gente que vem, que bate papo aqui durante o dia inteiro aqui com o ChatGPT, né? Esses dias eu tava querendo tirar algumas questões e saber qual que seria a melhor abordagem. Ontem eu fui defender, Lúcio, um bônus de um colaborador. A gente tá exatamente naquela etapa de que a gente está olhando o quanto que cada um conseguiu alcançar dentro da organização, e eu precisava fazer uma defesa ali de uma meta que a gente tinha compartilhado. Eu joguei no ChatGPT todos os prós e contras e falei, me ajuda aqui a tomar uma decisão de como é que a gente vai seguir isso. Já é parte do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, nós estamos entendendo que cada vez mais novas ferramentas estão surgindo para facilitar, ferramentas digitais para facilitar a nossa vida. Estamos vivendo também a era dos dados, você mesmo mencionou, mas isso tudo também gera uma questão envolvendo segurança, né? Você trabalha numa área de uma empresa que faz desenvolvimento de produtos, muito provavelmente tem laboratórios de inovação, tem patentes de produtos, tem informações que são sigilosas. Diante disso, novas ferramentas, dados secretos, né? Como que você administra a questão da cibersegurança? Boa. Primeiro, 30% do nosso orçamento é destinado hoje para cibersegurança. Então, nosso time fica extremamente feliz, né? Eu priorizei isso. Eu costumo dizer para eles que é o seguinte, Lúcio, cibersegurança não é pedir por favorzinho. É prioridade, né? Quando chega uma demanda de cyber. Então, a primeira coisa, a gente está investindo pesado, né? Então, parte do nosso orçamento hoje é em cibersegurança. Segundo, eu tenho hoje, né? Parte da nossa tecnologia, a gente fechou com grandes parceiros de mercado. Então a gente, além de investir pesado, a gente fez boas escolhas de ferramenta. E terceiro e o mais importante, a gente se desafia a todo momento. Então a gente contrata pentests. Pentests são testes, que são simulações que você realiza de invasão ou furto de propriedade ali. Então a gente tem estimulado, né? Então eu contrato alguns parceiros e eu os convido para fazer pequenas invasões ou grandes invasões ali, e a partir disso a gente pega uma lista de recomendações e começa a trabalhar. É os hackers do bem. Exatamente, hacker do bem. E eu falei que o terceiro era o último, mas o quarto, pra gente é o mais importante. A gente tem criado campanhas de conscientização. Então o nosso time, a gente faz campanha de phishing. Então a gente encaminha um e-mail com um e-mail diferente do Lúcio ali, fazendo um convite para um evento, né? E a gente estimula os nossos usuários ao que há, identificar como é que tá escrito Open Mind, como é que tá o Brasil ali escrito, mas não é assim que eles se posicionam no mercado. Tá vendo o e-mail do Lúcio aqui? Tá com 2 L's aqui. E então a gente
além de encaminhar, né, a gente faz campanhas pós, né, o envio daquilo que a gente tenta receber o máximo possível ali de insights das pessoas que acabaram caindo nisso, e a gente faz treinamentos, né, apresentando o que você deveria validar quando você recebe um e-mail, o que você deveria fazer quando você encontra um pendrive jogado na fábrica, né, você não deveria plugar no seu computador. A gente tem feito uma campanha agora sobre QR Code, porque com QR Code você consegue ter acesso full ao celular de uma pessoa, né? E as pessoas, elas têm curiosidade, elas não podem ver um QR Code, muitas vezes até mesmo num restaurante, você acaba batendo, né, sem necessariamente saber se aquilo de fato é o cardápio ou não, né? Quem nunca acabou batendo o QR Code ali e viu que era uma outra informação. E o QR Code você consegue dar informações. Então a gente tem feito uma campanha muito séria, né, em cima dos nossos colaboradores e em cima dos nossos executivos. A gente tem um programa que é de cibersegurança no board também. A gente acredita que cibersegurança precisa começar do topo. E ali, Lúcio, estão as pessoas que estão com acesso à nossa conta bancária, é acesso às pessoas que assinam os contratos da organização. Então é onde a gente tem demandado boa atenção ali das nossas informações. E tem a questão da privacidade também, que mais do que nunca, né, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem dados de clientes, são dados sensíveis. Comentei com vocês sobre a questão do GPT, que tem informações ao plantio do nosso cliente, né? Então todos aqueles dados no qual nós somos responsáveis também, a gente tem todo um tratamento para estar de acordo com a legislação atual. É porque a inteligência artificial, por exemplo, ela serve tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, se a gente, antes da inteligência artificial, porque quando a gente teve o boom dos ataques, né, cibernéticos que foram durante a pandemia, a inteligência artificial não era uma ferramenta disponível como é hoje, né? Então eu imagino que as invasões, com a chegada da inteligência artificial, elas também vão evoluir muito, né? Da mesma maneira que vão evoluir também as ferramentas de segurança, né? Você já tem percebido, com essa criação da inteligência artificial, esses phishings, essas ações de hacker também intensificando ou mudando? Totalmente. Inclusive tem a questão do deepfake, né? Onde você pode utilizar a própria imagem, né, de um colaborador ou a voz. Tivemos casos aí em que um CFO acabou aprovando uma movimentação altíssima de valores, né, histórias do mercado, né, porque ele estava sendo ludibriado ali, né, por informações que não são verídicas. E sim, Lúcio, a gente tem notado cada vez mais, né, a gente deixa de ver aquelas... Esse caso foi de um banco, né, uma instituição financeira. Exatamente. Sim, eu me recordo. Então, a gente deixa de pegar questões em que você recebia um boleto falso de pagamento com logotipo ali de uma prestadora de serviços, e cada vez mais você passa a ter informações reais, né? Então, desde uma informação, desde uma mensagem, né, com o mesmo celular ali de uma pessoa da sua casa, né, até mesmo informações mais confidenciais dentro da organização. Mas tem uma coisa boa, os fornecedores, os parceiros, eles também estão se reinventando. Então a gente fala muito sobre inteligência artificial na área da cibersegurança também. Inclusive, hoje os nossos firewalls, né, que são as nossas proteções, elas já estão preparadas. A gente tem rotinas de atualização, e dentro do próprio firewall a gente tem um GPT ali dentro ali também, com linguagem natural, para que a gente possa se comunicar. Então, cada vez mais a gente tem facilitado, né, a tecnologia, ela tem aberto portas ali também, e de uma forma que é relevante, a gente tem se protegido também acima de tudo. Você falou que 30% do seu orçamento hoje é para cibersegurança. Quantos por cento é para inovação? Bom, 20%. Então, hoje, como é que a gente está fazendo, né, dentro da nossa esteira? 50% é o run the business. É aquilo que eu preciso fazer para manter o meu negócio ali. A gente tem uma operação cara, são 5 fábricas, né? São fábricas 24/7, então eu tenho gente em todas as fábricas. Na área de cibersegurança a gente tem um SOC, que é uma empresa que fica monitorando, né, a nossa cibersegurança. Então é gente ligada, né, 24/7. E como é que a gente tem feito com os nossos projetos, né? Então 30% ali, a gente está dentro desse movimento forte de cibersegurança, e 20% dos nossos investimentos hoje dentro de tecnologia, a gente tem focado em inovação. Pode parecer pouco, mas esse run the business aqui com 50% do filão, eu tô falando também sobre inovação tecnológica, no caso do nosso RP, são pequenas inovações, né? Então eu preciso atualizar o nosso RP, tô trazendo uma ferramenta nova de CRM, e
esses 20% é aquilo que a gente está experimentando novas ferramentas de mercado, que é a questão da análise de contratos, que é a questão da nossa revitalização na esteira de crédito, é o que a gente está fazendo dentro de... A gente está indo em busca de uma ferramenta agora sobre conciliação automática, para que a gente consiga fazer fechamentos. Geralmente fechamento em empresas é um caos, né? Ele demora... o presidente ele precisa ver os números ali, no máximo ali no dia 10, né? Então a gente quer fazer um fechamento quase que semanal ali. A gente chamou de D-1 ali, ter visões de fechamento ao longo da semana. Então a gente está indo em busca dessas ferramentas, tá? Então o que eu faço, né? Para essa inovação que ela é mais disruptiva, que ela é menos palpável e que eu vou ter mais energia para conseguir apresentar ali para os nossos executivos, é 20% ali, né, do que a gente tem hoje na mesa ali, tá? Run the business ali é os 50% ali. Ou é uma troca de ferramenta, ou é a troca de um RP, ou a gente tá trocando agora o nosso CRM aqui agora, então a gente tem um projeto ali, tá dentro de 50% do nosso filão. A gente tem bem direcionado, e 30% é base, é cibersegurança ali, né? Atualização dos nossos ativos. Boa. Pessoal, eu queria aproveitar essa grande audiência que nós estamos aqui, né, agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso programa e queria também agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas que estão acreditando no poder das conexões do Open Mind. Eu quero agradecer em especial a TOTUS, que é uma empresa que está conosco há alguns anos em uma estratégia de go-to-marketing baseado em Account-Based Marketing, ou ABM, onde o Open Mind, juntamente com o nosso time de gerentes de relacionamento, promove uma agenda produtiva para todo o time de diretores, tanto de Large Account quanto de SMB da TOTUS. Esse é um trabalho que nós fazemos e que cada vez mais vem gerando valor para essa grande organização e também para os membros do Open Mind, porque afinal de contas nós conectamos e fazemos um matchmaking, a TOTUS com o interesse de se conectar com essas pessoas e essas pessoas também, né, que são diretores em suas áreas de tecnologia, com interesse em ouvir de inovação, né, em suas áreas. A TOTUS, que possui produtos voltados para todas as áreas da organização, desde a área jurídica, a área de pessoas, a área de finanças, a área comercial. Então ela possui produtos para todas essas áreas e ela precisa que os gestores dessas empresas conheçam esses produtos, e é aí que entra o Open Mind, conectando a TOTUS com os líderes da cadeia produtiva que são membros do Open Mind, em uma estratégia de ABM, Account Based Marketing. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e como o Open Mind ajuda organizações como TOTUS, Localiza, Fleury, Banco Neon, procure o Open Mind, que nós vamos ter aí uma grande oportunidade de ajudar vocês em 2026. O Open Mind Brasil, uma rede sólida com mais de 1.200 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil, apresenta agora seus serviços corporativos para compor os orçamentos de vendas, recursos humanos e marketing em 2026. Para a área de vendas, o Open Mind é muito mais do que networking. Atuamos como uma verdadeira agência de negócios, agendando reuniões estratégicas com quem sua empresa deseja, quando deseja, dentro de uma rede altamente qualificada. Isso significa produtividade comercial, funil de oportunidades ampliado e, acima de tudo, resultados concretos. E esse contato com as empresas, né, a gente poder levar os nossos serviços direcionados para empresas, o Open Mind nos ajuda bastante, né? Abrir portas para clientes dentro do Open Mind. Que uma ferramenta como o Open Mind, ela gera um brilho nos olhos das pessoas internamente, e o networking vai muito além desse tempo aqui que a gente acaba dedicando. Eu acho que o Open Mind se conecta com essa filosofia, né? E com essa ideia, nesse sentido de ter uma interação com segmentos distintos e poder falar o mercado de forma mais ampla, gera muito valor para a Luft. Para a área de recursos humanos, oferecemos o Plano de Desenvolvimento Individual da Alta Liderança, um programa contínuo de 12 meses que promove engajamento, aprendizado e trocas de alto nível entre executivos de diferentes setores. Uma solução prática para diretores de RH que buscam desenvolver, reter e inspirar seus principais talentos, conectando-os ao mercado.
e tem alguns investimentos de longo prazo que a gente não deixa de fazer. Primeiro é em gente, a gente não deixa de investir em ter os melhores talentos, nos treinamentos. O Open Mind, por exemplo, aqui para a Cinti, eu coloquei 8 executivos do Open Mind, no Open Mind, porque relacionamento e networking faz parte do nosso planejamento aqui. Um diferencial enorme, inclusive, nós colocamos isso como um benefício para os executivos que nós contratamos. A gente já colocou como uma ação padrão dentro do PDI a Open Mind. A gente consegue ter trocas e ampliar o olhar e ter aprendizados muito interessantes a partir de experiências de outros segmentos. A gente teve isso já comprovado com o grupo que está participando hoje. Cada vez mais para baixo da organização. A gente passando a incentivar os nossos times e os times dos nossos times a fazer esse tipo de conexão que é super relevante. O Lúcio me perguntou por orçamento do Open Mind, está lá para o ano que vem. A gente não tira nunca orçamento de desenvolvimento de pessoas, então isso é negociável. E para a área de marketing, o Open Mind abre espaço para exposição de marca em um calendário exclusivo de mais de 30 eventos anuais, entre almoços estratégicos, painéis e fóruns temáticos. São oportunidades únicas para posicionar sua empresa diante dos maiores decisores do Brasil, associando sua marca a conteúdos de alto nível e fortalecendo sua autoridade no mercado. Open Mind Brasil. Soluções corporativas que transformam orçamentos em resultados reais. Uma rede que conecta, inspira e gera valor para vendas, pessoas e marketing. Mas, Rodrigo, eu queria mudar um pouco de rumo essa conversa aqui, agora falar sobre a sua visão pessoal, né, de carreira. Você, no início aqui do nosso podcast, você falou que você já é conselheiro, né? E que você atua como conselheiro. Fala um pouco sobre essa jornada aí, como começou isso, porque eu escuto muito de executivos jovens dizer, cara, será que eu tô na idade disso? Será que é o momento? Você é um cara com 39 anos de idade, por que você entendeu que ser conselheiro poderia já ser algo para o seu momento? Muito bom, Lúcio. Bom, você está onde você se coloca, né? Então eu acredito bastante nisso. O que eu fiz? Eu criei um grande roadmap de carreira e eu entendi, Lúcio, que as dores que eu tenho, ou as dores que eu já passei, né, em boa parte das organizações, são as dores de várias empresas. E o que eu coloquei? Como é que eu faço agora para sair dessa esfera de um CNPJ e passar a ajudar outros CNPJs? Como é que eu faço para ajudar outros executivos? Como é que eu faço para ajudar outras organizações, né? Acima de tudo. Então hoje eu faço parte de 3 grandes conselhos, inclusive um é na Associação de Conselheiros, que é a ABC3. E ali a gente discute, né, uma série de necessidades ali e de problemas que são comuns para as organizações, tá? Bom, acima de tudo, Lúcio, eu me preparei, então eu fui em busca de boas escolas ali para entender um modelo de governança. Você comentou sobre a importância de entender um DRE, então a primeira coisa que eu faço quando eu chego na empresa, né, eu preciso de um conselheiro. Eu falo, me entrega o DRE que eu quero dar uma olhada aqui. Porque, gente, presidente que não sabe ler um DRE não serve para ser presidente, né? A gente já consegue começando a entender os problemas. Depois eu faço um assessment, né? O pessoal confunde muito o conselheiro de um advisor, né? E eu acho que a gente consegue ajudar dos dois lados, tá? O trabalho de advisor, né, é um trabalho que o conselheiro ele consegue agregar bastante, mas a gente não pode confundir com consultoria, né? Consultoria, eu tô lá no dia a dia, a gente vai defender as mesmas dores ali. O conselho, né, eu vou te dar uma faca de 2 legumes ali, na verdade, vou me posicionar e você, né, como nosso executivo, você vai tomar a decisão ou não. Então, eu fui em busca de escolas de mercado, né, grandes parceiros aqui, inclusive, que inclusive já estiveram aqui também na questão aqui do Open Mind. E com essa base, eu rapidamente aqui me coloquei à disposição aqui das empresas aqui e tenho hoje regrado um pouco parte do meu tempo para colaborar com essas organizações, tá? Legal. O Open Mind, nós temos uma formação de conselhos consultivos, estamos agora iniciando a 4ª turma, né, que começa agora em março, né, no dia 19 de março.
E essa é uma turma voltada para a governança corporativa. E o que me chamou a atenção, né, é exatamente o interesse de pessoas, não apenas as pessoas que estão ali 60 mais pessoas jovens que têm capacidade de aportar para essas organizações. E também agora o ingresso cada vez mais de empresas que querem que os seus executivos estejam preparados para lidar com o conselho das organizações. Porque, igual você falou, é uma via de dois legumes, né? Mas você tem de um lado o conselheiro, mas não adianta só o conselheiro estar preparado se os executivos do outro lado, ou o dono, ou quem quer que seja, o CEO, não está preparado ou não tem maturidade para lidar com o conselho. Nessa turma que estamos começando agora no dia 19, teremos um grupo de 10 executivos da Vale, onde a Vale trouxe esses executivos para essa formação de governança do Open Mind Brasil, e isso demonstra que as empresas também estão entendendo que os dois lados precisam estar preparados. Como que você vê nos conselhos onde você atua a preparação do outro lado, né, para poder realmente ter alguém ali entrando no negócio da empresa? Tá aí. Hoje é o meu grande desafio, honestamente. Exatamente o outro lado. Primeiro que as empresas elas abrem as oportunidades, né, para ter um conselheiro. A gente participa de um processo seletivo muitas vezes até desgastante, né, bem exigente, mas muitas vezes quem está do outro lado da mesa não está preparado, né? Então eu acho que é um grande diferencial acima de tudo, e principalmente em empresas familiares, né, cuja a gente tem uma característica que ela é um pouco mais sensível ali. Geralmente você está na segunda geração ou na terceira geração ali, né? E está tentando permear aquele grande negócio. Eu sinto hoje uma carência muito forte no mercado exatamente de quem contrata os conselheiros, né? De quem necessita, né? E ouvindo você, Lúcio, eu fico extremamente feliz de saber que a característica dessas organizações, né, tem mudado. Talvez começando pelas grandes organizações, tem seus conselhos de administração maiores, e eu espero que as pequenas organizações também que estão construindo seus conselhos, né, sigam o mesmo caminho. Hoje eu faço parte de um conselho de uma franquia de beleza. Eles estão em 60 shoppings, né? É um negócio extremamente vantajoso. E é saboroso, Lúcio, porque a gente compartilha nas reuniões ali, porque ele é um negócio de varejo, né, acima de tudo, só que ele é um negócio muito sensível, né, porque primeiro é um turnover muito alto, porque você trabalha com recurso humano, que a gente sabe que é um recurso delicado, geralmente são pequenos prestadores de serviços, né, você trabalha com equipes pequenas e o volume ele é muito alto aos finais de semana. E eles assim, essa empresa, a gente tem discutido muito nas reuniões de conselho de como é que a gente faz para se reinventar, acima de tudo, nesse negócio, né? Como é que eu faço para atender mais rápido, com qualidade e fazendo com que o cliente ele fique fiel à marca e não ao profissional, porque muitas vezes o profissional ele sai, né, dessa rede de franquias e ele acaba levando os seus clientes, né? Então, eu tenho conversado bastante sobre como é que o hábito dos clientes por si só, eles mudaram, Lúcio, né? Esse final de semana mesmo, eu fui numa rede de fast food e choveu muito aqui em São Paulo e demorou, né? Eu tava ali na fila, demorou muito e eu tava prestando atenção no processo produtivo, que é muito elogiado, diga-se de passagem, mas eu vi que eles deixam um refrigerante ali fora ali, né? Enquanto ela vai preparando o lanche, e no momento em que ela veio a atendente ela veio me entregar o lanche, eu falei, olha, eu queria uma Coca-Cola fresca, né? Não queria essa que estava em cima do balcão, porque ela já ficou ali por quase 12 minutos, né? E a atendente me respondeu, ela falou, não, fui eu que fiz, ela tá fresca, pode tomar essa, né? E eu expliquei a ela, falei, não, mas eu quero uma agora, né? E ela me atendeu prontamente, e quando eu fui embora, eu fiz uma reflexão, né? Que não só a gente precisa inovar dentro da cadeia de serviço, mas a gente precisa entender que os hábitos dos nossos clientes mudaram. É o cliente quem dita agora o movimento do nosso negócio. Quanto é que custou para aquela rede me servir até porque era refil, né? No próprio copo estava escrito refil, não custa nada, né? Já é próprio, e a gente tem ali um percentual de perdas. E por que eu tô te dizendo isso, Lúcio? Porque é exatamente o que a gente leva para dentro dos conselhos, né? Como é que eu faço para fidelizar o cliente com a marca e não somente ao prestador de serviço? Sabe, no seu caso, né? Eu sou apaixonado pela minha gerente de relacionamento.
Como é que eu faço, né? Como é que a gente faz para que, se ela vai embora do Open Mind, que isso não vai acontecer, que ela não leve sua carteira de clientes, né? Que o cliente, ele fique fiel à organização acima de tudo, né? Antigamente o vendedor, ele tinha sua carteira de clientes. Agora o cliente, acima de tudo, as empresas têm trabalhado para que eles fiquem fiéis cada vez mais à sua marca. Que conselho você daria, já que estamos falando de conselho, para uma pessoa, né, jovem, né, um executivo, diretor de uma empresa, que está pensando se realmente conselho é algo para ele nesse momento? Boa. Primeiro de tudo, eu iria em busca de uma formação. Uma formação e uma certificação. Por quê? Primeiro, acho que é importante você entender a trilha do que está acontecendo. No mínimo, você vai sair dali com mais conhecimento, né? E acho que conhecimento é uma chave importante. Então, primeiro de tudo, né, em busca de uma formação. Segundo, quando você está dentro desse período da formação, você está num ambiente de pessoas que estão numa mesma pegada que você. Então, elas vão compartilhar, algumas talvez já estejam se colocando no mercado, outras já estejam mais ansiosas, né? E o terceiro, você ter acesso aos professores, né? Que é gente que já passou por esse movimento, gente que já conhece os mercados, gente que já entende de fato qual é o valor agregado nisso. Então, o que eu fiz? Eu passei por 5 escolas de formação, Lúcio, de conselheiros, né? Então, eu fui naquela escola que era mais jovial, que falava mais sobre inovação. Eu fui naquela escola que é mais quadradinha, que é um instituto, né, tradicional de mercado. Eu fui em busca ali também, depois fui falar somente sobre governança, depois fui falar sobre Lean Startup. Então eu entendi que era uma grande trilha, porque também é um negócio que vicia. E teve uma coisa, como um conselho também, que eu deixo claro aqui para nossa comunidade, para quem está nos assistindo hoje, Lúcio, é que no mínimo, você vai reforçar, né, o seu modelo de gestão, porque é o que a gente fala nas formações. Você vai entender um pouco mais sobre gestão financeira, vai entender mais sobre a estrutura organizacional, como é a composição dos conselhos, como é a composição societária da organização, né, quais são os papéis e responsabilidades. E, Lúcio, acho que o mais importante, né? Eu acredito bastante que os conselhos estão se inovando. O que eu levo para o mercado? Qual que é a minha missão? Fazer com que a visão dos conselheiros seja mais jovial. Eu não acho que o conselho deve ser o fim da carreira do executivo, né? Pelo contrário, isso é mais um passo de carreira ali. Entendo, né? Muitos presidentes acabam se tornando conselheiros como um movimento natural de carreira. Mas dentro de um mundo que se desenvolve a cada dia, né? Que a gente tem se inovado de uma forma, por que não, né? Trazer um espaço para o contraditório também. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que a gente precisa valorizar o profissional, os 50 mais, os 60 mais, mas também trazer um pouco de jovialidade para as nossas mesas, né? Então, como é que a gente faz para que a gente consiga ter essas discussões tão saborosas assim? Senão a gente vai ter um conselho cada vez mais que pensa somente no tradicional e as empresas elas querem se reestruturar. E é a diversidade do pensamento, né? Você acaba numa formação como essa, que você fez algumas, convivendo com executivos dos mais diversos segmentos. Então é uma construção de saberes, né? Como diz o nosso mestre Ovídio, né? Que é o coordenador do curso do Open Mind Academy, que você constrói ali não apenas com os professores, mas também na interação com a turma. Então, quando você está escolhendo uma formação, é muito importante você entender também quem serão os professores, mas quem serão os alunos também, porque você vai trocar ali com aquelas pessoas ao longo de 3 meses. Rodrigo, eu queria agora entrar na questão da sua posição social, né? Você trabalha também muito a questão de ações de impacto social, o voluntariado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado seu e como isso surgiu e como você atua com ações de impacto social. Muito bom, Lúcio. Hoje eu utilizo boa parte do meu tempo, né, eu poderia estar utilizando esse tempo com pessoas que eu amo, e eu fiz uma troca boa, que são com outras pessoas, né, que eu me apaixonei. Então o meu grande propósito de vida é utilizar a educação como meio. Eu gosto de dizer, né, que a educação ela me salvou, Lúcio. Então o que eu faço? Eu dissemino conhecimento, né, junto a essas instituições, ajudando pessoas. Então a gente promove treinamentos, a gente promove workshops,
a gente forma, faz com que pessoas, né, principalmente dentro dessas áreas mais técnicas, que elas consigam obter certificações que são muito valorizadas de mercado. A gente tem match com executivos, em algumas vezes os executivos eles têm uma posição e não conseguem encontrar um profissional mais técnico, a gente acaba colaborando também, e tudo voluntário, né? Gosto de dizer que em algumas instituições, inclusive, a gente tem uma carreira como voluntário, né? No PMI São Paulo, eu comecei como um coordenador regional, depois eu virei um diretor, agora eu sou um conselheiro, né? Na Sucesso eu sou um diretor de tecnologia focado em educação também, então o meu objetivo profissional lá é ajudar e fazer com que os próximos colegas aqui de mercado consigam ter uma formação muito parecida com a nossa formação de conselheiro que é oferecida pelo OpenMind. A gente fez uma formação de tecnologia para que futuros executivos que não tenham talvez tantas condições de arcar com os valores, que eles consigam ter essa formação. Então eu faço parte dessas instituições hoje e eu agrego, né, com o conhecimento que eu tenho. Eu gosto de dizer que a nossa missão, acima de tudo, é derrubar muros e construir pontes. Então é um pilar relevantíssimo na minha carreira. E tem uma coisa que é legal, a gente faz doação de cesta básica, a gente ajuda lá no dia do hambúrguer, mas isso mata a fome só por um dia. Como é que eu faço para dar as mesmas possibilidades para as nossas pessoas? É com educação, é com formação, né? É fazendo com que seja um diferencial competitivo. E por que eu faço isso, Lúcio? Eu tô me estendendo bastante. Quero te contar aqui uma história, aliás, sou bom de histórias aqui. Há um tempo atrás aqui eu fui num evento, né, de CIO, um evento elegante, era o dia do vinho, uma coisa bacana. Eu tava com muita vontade, né, eu precisava ir rápido no banheiro, então eu pulei o credenciamento, eu acabei entrando ali e fui no banheiro. E quando eu tava voltando, né, um colega, ele me chamou e falou, cara, faz um favor pra mim. Eu falei, claro. Ele falou, me dá uma Coca-Cola. E eu entendi ali, Lúcio, o porquê que eu me engajo tanto nessas ações. Eu senti muita maldade ali, né? Com 39 anos, uma genética boa, uma cara de menino, né? Eu tinha saído há pouco tempo na revista do IT Forum, de um prêmio que nós recebemos de tecnologia na indústria farmacêutica, então ele sabia quem eu era. Mas ele estava deixando claro o quanto é difícil você obter a aceitação, muitas vezes, dos seus próprios colegas ali, né? Então, qual que é a minha grande missão de vida, né? Tá tudo bem, né? Eu chamei a pessoa que estava servindo a Coca-Cola, pedi que servisse o colega ali, eu voltei pro credenciamento, né? E depois ele me convidou, inclusive, para dar uma palestra. Ele entendeu que ele ficou muito sem graça, né? No momento em que eu pedi para que ele fosse servido ali. Mas por que eu tô te contando essa história, Lúcio? O quanto é difícil a comunidade te aceitar acima de tudo. Então o meu grande propósito, a gente passou aqui boa parte aqui do nosso podcast falando sobre inovação, disrupção, sobre lucro, sobre negócio, sobre business, mas parte do meu olhar tá muito focado no social ali. Eu sinto a necessidade a gente tem projetos de formação de inglês, né? Só que o inglês já é básico, né, pessoal? Então a gente tem projetos de formação de espanhol. Vamos ensinar a tecnologia para as pessoas também do terceiro setor. Eu quero que outras pessoas tenham as mesmas possibilidades que eu tive lá atrás, né? Hoje a gente tem informação em abundância, então boa parte dessas pessoas que estão no mesmo celeiro que eu estive, Lúcio, elas só precisam de direcionamento, acima de tudo. Meus parabéns aí pelo seu posicionamento social, pela sua atitude, né? E Rodrigo, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Quero agradecer bastante a você, quero te parabenizar por uma jornada brilhante aí nas empresas, e eu tenho certeza que você com 39 anos de idade vai ainda muito mais longe, né, pela sua visão de planejamento de carreira, né, de saber onde que você quer chegar e quais os caminhos que você precisa passar, e por apostar em relacionamento, né? Por ser uma pessoa também generosa em compartilhar o seu conhecimento e por estar aqui conosco já há mais de 2 anos, compartilhando conhecimento e conectando com o Open Mind. Então, Rodrigo, muito obrigado, e eu espero te ver mais vezes aqui contando sua história e inspirando pessoas. Eu que agradeço, Lúcio, agradeço também aqui os nossos ouvintes aqui que estão nos assistindo. Quero aqui, pessoal, deixar um relato aqui natural, hein? A gente não combinou, né? Mas desde 2021, quando
eu entrei como um membro, Lúcio, eu me senti muito abraçado, assim. Eu falei 2 anos, então são 4, São né? quase um pouco mais. E sempre fui convidado em eventos. A gente teve no VTEX Day, que era um evento de altíssimo, caríssimo, gente, ali. Inclusive o valor que eu paguei ali como membro, ali não pagava o valor da entrada, né? E, inclusive a gente estava numa área VIP, eu lembro, né? Numa área VIP ali com altos executivos, então foi um evento lá atrás. Para fazer o shake hands, sempre tem alguém do Open Mind ali. Rodrigo, como é que tá a sua agenda? Vamos bater um papo. Agora tem os shake hands específicos, né? E eu tô muito com a cabeça no agro. Inclusive hoje ao meio-dia, se não me engano, tem um shake hands sobre o agro. Então é um pessoal que tá... Há uma insistência, né, das pessoas que te cercam de promover esse network. Então eu não me sinto abandonado, não tem um catálogo de eventos em que simplesmente eu falo, eu vou assistir esse, eu não vou assistir esse. É sempre gente me estimulando e conversando, e como é que você tá, né? A Sandra, de uma forma muito carinhosa, que organizou tudo isso, como é que vai ser, cara, o que a gente vai abordar, o que você sente confortável, né? Então eu gosto, eu acabei apelidando, né, aqui o Open Mind, acho que como um grande ecossistema, né, porque a gente fala sobre network, mas ao mesmo tempo tá falando sobre formação, você tem o contato, a gente conversando, você fala, putz, tem tal fulano que eu acho que vale a pena conectar com você, então eu acho que isso é um grande ecossistema, né, e eu consigo também vislumbrar que acho que só tende a crescer, né, como o prêmio que foi dado aqui por podcast, porque inclusive os podcasts são interessantíssimos, né? E parabéns aqui também. Eu acho que isso aqui é um mérito todo seu também, que eu acho que se debruçou, né, desde o início aqui, investiu também, né, o seu tempo aqui, né? Eu acho que um pacote de boas ideias não vale nada, que a gente precisa de gente corajosa, acima de tudo, como você. Obrigado, Lúcio. É isso aí. E aqui a gente encerra o nosso podcast, né? O reconhecido como o melhor podcast do Brasil, com os melhores executivos aqui contando a sua história. Então, muito obrigado, Rodrigo. Hoje você ilustrou e nos ajudou, no dia de hoje, a gente a conquistar, pelo segundo ano consecutivo, que nós vamos conquistar em 2025, graças a pessoas como você que vem aqui contar a história. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Mesmo, Obrigado. E a gente, pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Valeu. Valeu, pessoal. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.